O Teolocast mandou aqui, salve, salve família. Rodrigo Silva, acompanho seu trabalho há quase 20 anos. Se não me engano... Então não era não, que sou mais novo. Se não me engano, em uma entrevista que você deu falando sobre arqueologia bíblica, ele fala que provavelmente foi aí. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Realmente encontraram o lugar no meio do mar? Ah, foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo, eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara aparecerem, um tal de Ron Wyatt. Que ele fala que encontrou roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, encontrou a Arca da Aliança lá em Jerusalém, é tudo mentira. Sabe, e toda vez que eu dou palestra, o pessoal pergunta sobre isso, encontrou a Arca de Noé também lá na Turquia, e tudo falso. Tudo falso. E o cara tinha umas paranoias meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a Arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo. Ele já morreu. Ele era um anestesista de Nashville, Tennessee. E fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal, e já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então, sobre o que esse vídeo é? Esse é sobre a achado da Arca de Moisés, a Arca da Aliança. Mas é tudo falso. Entendi. Você entendeu? Não tem nenhum arqueólogo com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem um. Bom, então, isso aí tudo é falso. Esquece esse negócio de roda de carro. Eu tive no Eiba, no lugar lá. Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Lá em Nueiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. Entendi. Todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquele que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei o exemplo aqui. Como se fosse um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltou no monte, faltou na maioria. Então, assim, não é só história, arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 1453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Tá bom? Tutmosis II. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas que ficaram, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter o filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assumiu o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí foi que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da alma no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na 12ª oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram
Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu, talvez, naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? Aí você tem o papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu, Escavão da Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmoses, do cara batendo nos escravos que eu falei. E o papiro de Pulver, eu vou ler para vocês aqui, olha um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui e vou citar o papiro de Pulver para vocês. Tá. Ele fala assim, Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro. Está no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro dos... Está tudo no Êxodo. Estou dando apenas 2 pinceladas aqui. Faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo. Mas o papiro de Pulver não é Bíblia. Ele tá na Bíblia? Não, o papiro de Pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. E você está entendendo? Então eu estou pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmoses III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha, por exemplo, Mose, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de. De quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia, a palavra para Nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas 3 ou 4 gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. Aí, o que é o Êxodo exatamente? A forma é quando os hebreus saíram do Egito, exatamente. Entendi. Que na verdade a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no 4º século a.C. Então, Exodos, Rodós é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Ex, saído de. Ex-Rodós, Exodus, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que veio o nome Êxodo. Agora aqui eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e fale assim, esse Rodrigo está louco. Ele está louco. Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da historicidade. Por que ele ia achar que você está louco? Eles são necessariamente crente? São. Muitos. Por que eu estou colocando isso? Por que o Ron Wyatt não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa, que fala o Ron Wyatt está correto. Mas você tem muitos acadêmicos que falam que o que eu estou falando está correto. Está cheio de nota de rodapé. Eles produziram coisas que a ciência acredita e que comprovam certas teses. Ou que baseiam, ou que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Sim. Você está entendendo? Na Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanhozinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte. Muita gente talvez está surpreso com as minhas declarações, não é porque elas são anticientíficas. É porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo... Eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que quando alguém apresenta evidências de Deus, parece que o cara está sendo terraplanista. E não é bem por aí.
No caso, eles não apresentam... Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É a evidência que a Bíblia conta passagens que realmente aconteceram. Mas só que aí tem uma coisa importante. Aí eu tenho que pular para a teologia para responder isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do taoísmo, do Zen da Vesta, do zoroastrismo, podia falar até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma audácia. Perdão, uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores bíblicos, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então, então o livro ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será. Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Uhum. Tipo, eu posso escrever agora um livro pra você, colocar, sei lá, hoje fez frio não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio pra caralho. E aí, numa página seguinte, fala ontem... E a página tava falsa. Hã? Uma página tá verdadeira, outra tá falsa. Exato, eu posso fazer isso. Então, tipo, ok, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, que tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como tá na Bíblia. Não, isso concordo. Do ponto de vista histórico, nem da Bíblia, nem para nenhum livro. Sim. Isso para qualquer coisa. Eu não, por exemplo, a Ilíada de Homero. Haile Schliemann descobriu que existiu Troia. Até a descoberta de Troia, todo mundo achava que tudo era um mito. Haile Schliemann descobriu Troia. Mas ele não provou que a Ilíada aconteceu. Então, concordo com você. Aliás, se eu não fosse crente, teísta, eu dificilmente seria ateu, eu seria mais agnóstico. Sei lá o que das existe. Opções, das opções filosóficas, o agnosticismo, não radical. Né? Porque se o agnóstico radical diz que você não pode ter certeza de nada, o outro pergunta, e do que você está falando, eu posso ter certeza? Quer dizer, se eu não posso ter certeza de nada, como é que eu posso ter certeza que não posso ter certeza de nada? Né? Então, acaba sendo um tiro. Ele é um argumento em círculo, ad círculos, né? Mas tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas o que eu digo? Quando eu vejo alguns parâmetros de metodologia científica, eu vejo que eu posso, sim, pegar a parte pelo todo, não para ter uma certeza absoluta, porque, como eu falei, mesmo a ciência, a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Pô, eu não estava lá. Tudo leva a crer que sim, mas eu não estava lá. Né? 97% Não, e essa idade que a gente tem é uma estimativa. A gente não tem a idade exata da Terra. Exatamente. 97% do universo é matéria escura. Tá, mas eu não viajei o universo todo para checar isso. Eu não tenho o quadro completo aí da parada. Mas a gente trabalha com um fragmento que aponta para realidades maiores. Um exemplo clássico que eu posso dar. 2 exemplos para ilustrar. Um é a estatística. Já que falaram de eleição, vamos supor que a estatística fala o seguinte. Se as eleições fossem hoje... Cora Coralina ganharia no primeiro turno com 62% dos votos. Pô, os caras da estatística é uma coisa que eu admiro demais, cara, porque não é qualquer um que é estatístico, não. Eu vivo vendo trabalho acadêmico que mexe com estatística, que tá uma porcaria, porque o cara não consultou um estatístico para fazer. A estatística é um negócio tão complicado que você, além de aprender a fazer estatística, interpretar a estatística não é fácil. Não é para qualquer um, não, sabe? Então vamos pegar uma estatística séria. Quando o estatístico sério fala, se a eleição fosse hoje, Cora Coralina ganharia com 62% dos votos, e ele acerta. Para hoje ele acerta. Mas eu posso perguntar assim, pô, mas ele não entrevistou os 200 milhões de brasileiros que existem. Ele não precisa. Porque a amostra, uma vez tabulada, uma vez verificada, ela já dá a margem
do todo. Se a amostra for estatisticamente válida, ela dá a margem para o todo. O mesmo princípio eu aplico para a ciência de um modo geral. A medicina não descobriu a cura do câncer. A medicina não descobriu a cura do câncer. Tem muita coisa do câncer que não descobriu e que os médicos podem estar falando uma asneira tremenda. Eu vou dar um exemplo perigoso. O Covid. Se você conversar com os especialistas mesmo, eles falam assim, é uma incógnita. Ah, mas a vacina vai dar... Não sabemos. Mas isso aqui, a máscara, não sabemos. Mas por que eu tomei vacina e por que eu estou usando os protocolos médicos? Eu não tenho o quadro geral do Covid. Mas o pouco que a medicina já fez até agora já me dá indícios tabulados, estatísticos, que na incerteza que eu existo, o modo mais confiável, que tem menos erro, é ouvir os especialistas, o médico. Então, desses dois exemplos da estatística com a eleição e também da medicina, para jogar mesmo critério com a Bíblia. Eu não tenho uma pedra que conte cada história da Bíblia. Mas o modo aleatório, como as evidências estão surgindo vez após vez, de maneiras diversificadas do texto, somadas à forma como os autores escreveram esse texto, desafiando mesmo. Pedro mesmo falou assim, nós não escrevemos seguindo vãs superstições e mitos. Nós somos testemunhas do que nós estamos falando. Acreditem nisso. Somado ao fato de que eles deram a vida deles pelo que eles escreveram. Eu nunca vi um especialista em sã consciência dando a sua vida por sua interpretação de Shakespeare. Galileu, eu acho que Galileu, ele falou que a Terra era redonda, mas falou, a Terra O problema não era a Terra redonda, não, é por si move. Contra o sistema heliocêntrico. Se a Terra era o centro do universo ou não. Ele falava que não, e o termo vigente da época era que sim. Aí ele falou, não é. Aí que falou, eu vou te matar se falar que não é de novo. Aí ele falou, é sim. É sim. Exatamente. Agora, e quando ele falou e por si move, que eu não sei se aquilo aconteceu mesmo, se é um pouco de lenda urbana, agora olha a diferença dos cristãos. Quantos cristãos, quando chegaram, falaram o seguinte, ou rejeita Cristo ou morre. Pode botar na fogueira. Milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas entregaram sua vida porque tinham tanta convicção. E eu estou pegando desde os primeiros que foram testemunhas oculares. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, os apóstolos se lascaram. Quanto tempo dura uma mentira para provocar tudo isso? Então essas coisas colocadas todas numa plataforma básica, mostra assim, cara, esse livro tem alguma coisa a mais.